Hoje você vai conhecer a trajetória de um profissional que une direito, geografia e relações internacionais ao serviço público, com preparo e visão de futuro. Da experiência à Itália, à presidência do Conselho Municipal de Contribuintes de Blumenau. Uma conversa sobre responsabilidade e propósito. Começa agora mais um Valor Entrevista. Seja bem-vindo, Alain Van Zwieten. Entrevistas descontraídas com grandes profissionais de Santa Catarina e do Brasil. Começa agora Valor Entrevista. Muito obrigado, Xará. Agradeço a oportunidade. Estou aqui para responder as perguntas e contribuir para a nossa cidade, Gaspar, que levo, onde quer que eu esteja, sempre levo no coração. Perfeito. Você é professor também? Sou professor também. Olha só, cara. Quanto tempo? Sou professor desde 1996. Iniciei no Honório Miranda. Tu tá de brincadeira, cara. Já vai 30 anos. Uhum. Que maravilha. Esse ano eu completei 15 anos de trabalho também em sala de aula. Opa! Alan, vamos nessa? Olha só, como Vamos. a sua experiência em Direito Internacional e Mercosul contribui hoje para a tua atuação como presidente do Conselho Municipal de Contribuintes? Na verdade, essa disciplina ela é uma disciplina teórica, Direito Internacional, que é mais geopolítica e relações internacionais. São dois assuntos distintos, né? Direito tributário, essa área que eu atuo em Blumenau, no Conselho Municipal de Contribuintes, mas a vivência em sala e por estar no meio acadêmico, na universidade, ali surgiu o convite do Conselho Municipal de Contribuintes. As entidades de Blumenau, sabendo do trabalho que eu exercia na universidade, eles precisavam de alguém que fosse formado em Direito, né, fosse uma pessoa ilibada, sem nenhum tipo de processo, e que também pudesse atuar ali e não advogasse, porque você é o voto de desempate e você não pode exercer as duas profissões ao mesmo tempo, a advocacia, né, e exercer um papel, no caso, entre aspas, porque é um juiz administrativo, né, no caso, o presidente municipal de contribuintes de Gaspar. De Blumenau, aliás. De Blumenau. Isso. Hoje você mora em Blumenau. Hoje moro em Blumenau. E o que você recorda da cidade de Gaspar? Recordo muito, porque morei aqui até os 32 anos de idade. É o meu DNA aqui. Sendo na rua Itajaí, ao lado da antiga padaria Van Zwieten, para as pessoas de meia idade ou após os 30 anos se recordam, e eu nasci ali, naquela rua, na rua Itajaí, ao lado da padaria Van Zwieten, e depois, com 6 anos de idade, em razão de uma enchente grave de 1983, né, deslizou a margem do rio, um momento muito triste, e lembro, embora fosse criança, lembro muito bem, porque é traumático, dos meus pais chorando porque perderam a casa, porque deslizou a margem do rio em 83. Mas são coisas que aconteceram, a vida se reconstrói. Meus pais hoje têm empresa e moram no bairro 7 de Setembro, então me transferi para o bairro 7 de Setembro. Desde muito novo, desde os 7 anos, estudei no Frei Godofredo. Terminei o ensino fundamental ali, a oitava série na época. Sim. E depois estudei o ensino médio, estudei no antigo colégio no São Francisco. Hoje se chama Universitário. Sensacional, Universitário, aqui pertinho de casa aqui. Nós estamos gravando no bairro Gasparinho, para você que nos acompanha, muito obrigado pela sua parceria. Nós estamos chegando a quase 31 mil pessoas seguindo o nosso trabalho. Quero aproveitar e mandar um abraço aos nossos patrocinadores, em especial ao nosso parceiro Adilson Schmidt, que é veterinário aqui na cidade de Gaspar. Agora, em março, faz 36 anos,
do trabalho que ele exerce com muito carinho e amor por você e também pelo seu pet. Ô Alan, é legal porque aqui é Alan e eu, Alan. Uma dupla sertaneja, Uma talvez? uma dupla. Tu toca algum instrumento? Não. Eu não tenho esse dom musical. Eu toco pandeiro, minha filha está aprendendo a tocar pandeiro. Inclusive, eu vou sair um pouco da pauta, posso? Deve. Porque assim, ó, a gente vai bater um papo, pessoal. A gente tem um roteiro que não é uma pauta, mas a gente vai bater um papo. Tu tem algum esporte preferido, Alan? Eu tenho. Inclusive, começou na cidade de Gaspar, né? 2 que eu admiro mais. Todos 2 joguei aqui. Joguei primeiro basquete, porque era o esporte da cidade nos anos 80 e 90. Meu irmão, um pouco mais velho do que eu, jogava pela cidade e depois eu também fui jogar pela cidade. Embora não fosse um grande atleta, não, mas era mais reserva que titular. Meu irmão se tornou árbitro, dirigiu, ele foi técnico da cidade recentemente, né? Conseguiram se classificar para os Jogos Abertos. Eu acho que foi um feito aí depois de mais de 20 anos, conseguiram se classificar para os Jogos Abertos, eu estava presente. Isso emociona, claro, por ser gasparense, né? Muito. E isso faz falta para a cidade. São abnegados que tentam incentivar o esporte. Falando, eu sei que essa pergunta vem depois, mas a identidade de Gaspar, uma das coisas que eu me lembro da infância e me arrepia até hoje, são memórias afetivas. Eu estava no ginásio Frei Godofredo, lá na Rua 7. Eu tinha 8 anos de idade. E Gaspar estava jogando basquete. E um grupo de 10 pessoas estava torcendo. O ginásio estava cheio, coisas que não acontecem mais. E até hoje eu lembro daquele dia com muito carinho, porque eu tenho muito orgulho do hino da cidade. Sim. Salve Gaspar. Terra de alegria. Teus filhos jamais se esquecem de ti. Exato. E para mim, aquilo lá arrepia até hoje, aquele momento. Como professor, vou continuar então, um bate-papo descontraído. Sim. Essa identidade de ser gasparense. Como professor em Blumenau, na universidade, trabalhei 14 anos, né, tanto na Uniaselv quanto na FURB. Sempre na primeira aula eu fazia uma coisa interessante como professor, como gasparense. Quando fui aluno em Blumenau, eu estudei um pequeno período em Blumenau e os alunos, os outros colegas de classe tinham o hábito, por ser de colégio particular, tudo mais, tinham o hábito às vezes, Gaspar, os prédios de Blumenau fazem sombra para Gaspar. E ficavam, era uma espécie de brincadeira, mas como eu... Era um bullying. Era um bullying, já passou, não tem problema. Só que isso me chamava a atenção. Anos depois, me tornei professor na universidade. E o que eu fazia? Tanto na FURB quanto na Uniaselv. No primeiro dia de aula, sem dizer, eu perguntava quem, tanto no curso de Direito, Comércio Exterior, também de Administração, que eu lecionei, eu perguntava, quem da sala aqui é de Gaspar, levanta o dedo. Daí alguns, timidamente, levantavam o dedo. Por que o professor do nada fez essa pergunta? Aí eu dizia, porque eu também sou gasparense e tenho muito orgulho. Sim. Né? Eu tenho orgulho da minha terra. Nós não devemos, eu diria, essa questão de hoje, eu sou de Gaspar, você é de Blumenau, essa polarização, essa rixa, não é nesse sentido. Eu acho, mas a tua identidade como pessoa, valorizar a tua cidade é extremamente importante. Claro. E isso eu carrego comigo, embora esteja morando em Blumenau, todas as pessoas do meu convívio sabem, inclusive no Conselho Municipal de Contribuintes, não sou o único gasparense, eu e o Evandro Miller, né? Eu sempre, quando começa a sessão, quando ele está presente, eu digo, né, boa tarde, conterrâneo. É uma forma de nós não esquecermos de onde viemos. Claro. Eu também, aproveitar que ele falou,
desta forma. Aproveitar para lembrar que sou do estado do Amazonas, da cidade de Manaus, a qual tenho um carinho enorme pelo povo, um respeito muito grande pela cultura, mas hoje, há 23 anos, eu vivo nesse estado maravilhoso, que me deu tudo que eu tenho, minha família, minha profissão, enfim, novas amizades. Ô Alan, com relação à tua formação e desenvolvimento regional, qual você acredita ser o maior desafio econômico da nossa região atualmente? Eu acho que vamos começar por Gaspar, né? A questão do turismo na cidade de Gaspar e a questão cultural, ao meu entender, poderia ser melhor explorada. Eu não tenho o escopo aqui, o objetivo de a atual gestão não está fazendo o seu papel anterior. Isso já vem de um tempo e que eu percebo que poderia se destacar mais as nossas potencialidades. Uhum. As crianças gasparenses e vinda de outros lugares, porque eu particularmente, eu sou a favor que as pessoas venham para a nossa região. Sim. Eu tenho uma opinião sobre isso, mas aí eu ia falar mais na questão, né, de migrações internas, sim, assunto que eu também domino por causa da geografia. Uhum. Mas eu sou totalmente favorável, com ressalvas de como essas pessoas podem incorporar a nossa cidade, assim, sim, como você fez, culturalmente. Agora, voltando à questão, quantas pessoas de Gaspar sabem que no Arraial Alto tem uma igreja totalmente de madeira, um templo lindo, uhum, que um pouco antes, né, tem um córrego, uma queda d'água gigante, tem um pesque-pague ali, mas os gasparenses conhecem totalmente aquela rua do Arraial, que começa aqui no Arraial Baixo, pegam seus carros, passeiam por ali, né? Agora, e as crianças? Porque esse assunto, salvo engano, é no terceiro ano dos anos iniciais. Gaspar ainda desenvolve esses passeios com as crianças, eu fiz. Uhum. Né? Mas é mais importante ainda que no passado. Sim. Por quê? Porque nós temos muitos migrantes do Brasil que vêm do Pará, sim, do norte principalmente, né? Atualmente está vindo muita gente do norte, muita gente também dos estados do Piauí, do Maranhão, no Nordeste, na Bahia. Sim. Essas crianças precisam conhecer essa realidade. Nós não queremos que elas esqueçam a cultura delas, mas sim, nós queremos que elas estejam integradas à nossa realidade. Sim. Porque é pior ainda, nós vamos perder a identidade cultural. Uhum. A miscigenação, ela é importante, não sou contra, porque essas pessoas que vêm de outros lugares aquecem a economia. Sim. Não há dúvida. Você aquece a economia com o seu trabalho, eu estou aqui, uhum, você está desenvolvendo um trabalho importante, divulgando, sim, a nossa cultura. E quantas outras pessoas, independente se for um trabalho humilde ou não. Uhum. Né? Mas voltando à questão do potencial econômico da nossa região, eu vejo, será que conhece que nós temos a primeira igreja adventista do Brasil no Gaspar Alto? Uhum. Os gasparenses conhecem. E a partir do momento que as pessoas conhecerem, elas divulgam isso. É. E a gente precisa colocar placas maiores na cidade. Eu lembro que ainda morava aqui, um pouco antes de morar em Blumenau, um determinado secretário de turismo da cidade, eu disse para ele, poxa, eu passei lá na frente da igreja adventista no Gaspar Alto, eu não vi nenhuma placa dizendo ou informando que ali é a primeira igreja adventista do Brasil. Sim.
A partir dali, ele tomou a atitude de divulgar, pelo menos, ir lá colocar a placa. Sim. Mas precisa mais, certo? Esse é um ponto, né? Será que as crianças conhecem na escola a história que antes do Dr. Blumenau chegar no Vale do Itajaí, em 1850, já havia uma colônia alemã em Gaspar? Menor, é verdade, mas já havia. Né? Eles vieram em 1835, saíram de São Pedro de Alcântara, lá não deu certo, alguns quiseram se separar, né? Ascendentes meus e de tantas as pessoas da família Simon, por parte da minha mãe, né? Tem a rua Pedro Simon. Sim. E tantos outros vieram para cá, Spengler, Schmidt, Shirami, e me perdoe se eu esqueci de citar algum sobrenome, já estavam aqui antes do Dr. Blumenau chegar. Então, se dá muita ênfase ao Dr. Blumenau. E, claro, ele tem seus méritos, porque ele foi um empreendedor. Sim. Mas Gaspar surgiu antes. Até a própria igreja de Gaspar é mais velha que o município de Blumenau. Pois é. Né? E o que se fala para as crianças sobre isso? Né? Inclusive, o Dr. Blumenau, quando veio, ele trouxe mais imigrantes de religião luterana do que católicos. Mas vieram alguns católicos com ele e se radicaram em Blumenau. O que aconteceu? Os católicos de Blumenau não tinham igreja ao início para frequentar a igreja católica. Eles tinham que vir até Gaspar de cavalo, a pé, Olha só. e rezarem na igreja São Pedro Apóstolo. Não é essa que nós temos hoje, por sinal, ao meu entender, a igreja mais linda de Santa Catarina. É o mesmo arquiteto, né? Itajaí é belíssima, mas não está no morro. Tem também a de Rio do Sul e de outros lugares, mas sim, a nossa é belíssima. E sobre economia, comecei com Gaspar. É lamentável que diferentes governos federais ainda não tenham terminado a BR-470. Como nós não temos mais ferrovias, me perdoe, né? A nossa história, nós tínhamos ferrovias, foram tiradas, passava pelo centro de Gaspar, né? Infelizmente, então, a forma de se escoar a produção, tanto de todo o Vale do Itajaí, como também do Oeste, porque o Oeste é muito forte no agronegócio e nós na indústria, é pela BR-470. Mas nós somos o 7º estado do Brasil em arrecadação, mas somos o 21º estado do Brasil a receber os recursos federais. Lamentável, né? A nossa representação política também pode ser melhor, tanto a níveis... Segura essa informação, senão okay, a gente avança aqui no nosso papo. Certo. A gente tem uma pauta aqui bem bacana, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Pessoal, a gente está conversando com o Alan Van Zwieten, ele é aqui da cidade de Gaspar. Hoje ele é morador da cidade de Blumenau, mas ele tem uma vasta história e conhecimento com relação, inclusive a formação dele é em geografia também, para vocês terem uma ideia. A gente vai para o nosso segundo bloco. Para você que está aí do outro lado, muito obrigado pela sua companhia. Não saia daí, a gente já volta. Voltando para um papo muito especial aqui do estúdio do Valor Entrevista, hoje eu recebo o professor, ele também é formado em geografia, é advogado, é isso, né, Alan? Não posso advogar. Eu nunca peguei OAB, nunca tirei. Mas sou bacharel em Direito. Bacharel em Direito. É isso, sim. Né? Relações internacionais. Relações internacionais, sim. Hoje a cultura fala mais alto aqui no estúdio e eu quero compartilhar isso com você. A gente estava falando no primeiro bloco de assuntos com relação à economia da nossa região também. Ele também é presidente do Conselho Municipal de Contribuintes lá na cidade de Blumenau. Agora, eu quero te perguntar o seguinte,
Você acredita que Gaspar tem conseguido preservar suas histórias e principalmente sua cultura ao longo dos anos? Eu acredito que não, né? Por quê? Porque algumas histórias estão morrendo com o tempo e não se trabalha de uma forma que as pessoas saibam disso. As redes de comunicação da cidade, você está fazendo esse trabalho agora, né? Mas nós temos, não é uma crítica construtiva nesse momento, né? Nós temos 2 ou 3 rádios na cidade, pelo que eu sei, e também outros canais de TV. Eu acho que isso pode ser melhor explorado. Sim. Blumenau faz um pouco melhor, eu não quero comparar, mas a gente poderia explorar melhor as histórias da nossa cidade. Sim. Eu vou contar uma que talvez outra pessoa já anterior que foi entrevistada já tenha contado, ou algumas pessoas ouviram sobre a imigração italiana. E era algo que a gente deveria preservar melhor. Sim. O bairro Barracão. O porquê do nome Barracão? Os italianos, eles chegaram pelo porto que tinha em Itajaí. E eles ainda não estava definido qual lugar que quais terras eles iriam poder explorar, né? Então o nome Barracão se deu porque eles saíram, né, alguns a pé, alguns com carroças, foram trazidos até o bairro Barracão. E o nome Barracão é porque eles dormiram ali, certo? Por um tempo. Inclusive, há relatos de que a Madre Paulina Vicentainer, é o sobrenome dela, do norte da Itália. Todo mundo leva em consideração que os sobrenomes italianos terminam com NI, mas do norte da Itália terminam com ER, como Moser, né? Todo mundo pensa que todo sobrenome termina com I, como Rossi, né? Aqui em Gaspar nós temos tantos, né? Barbieri, Bertoldi, Rampelotti, e aí vai. Mas é um equívoco, porque no norte da Itália, Vicentainer, então, há relatos que ela tenha também dormido ali. E eu há uns 20 anos, eu estive no Barracão e eu tenho o hábito de ir aos cemitérios de diferentes cidades para ver os sobrenomes e ver a história. E eu vi o sobrenome Vicentainer ali. Eu não vi Claro, ela não foi, obviamente, ela não foi enterrada ali, mas parentes dela provavelmente moraram no Barracão também. A Madre Paulina tem a sua história em Nova Trento e depois foi para São Paulo. Os restos mortais estavam em São Paulo, foram trazidos ali para o santuário dela. Voltando para a história do Barracão, é uma história muito forte, porque ela reuniu pessoas de diferentes lugares da Itália, né? Ali se reuniram no Barracão pessoas que foram para Botuverá, e lá se fala um dialeto bergamasco. Eu sou fluente em italiano, mas é o dialeto que eu não consigo entender uma única palavra. Daí se reuniram vênetos do norte da Itália, consigo entender melhor o dialeto deles, e aqui em Gaspar, né, permaneceram mais os de origem trentina. Sim. E também foram para o Gasparim, muitos deles. E também de origem da Lombardia, da cidade de Mantova. Sobrenome Biduschi, Gazzaniga, entre outros, são daquela região. Não são do Trento, do Trentino. A Itália, embora seja um país mais tão antigo, né, desde a história de Cristo, o Império Romano anterior, mas como nação, como Estado, né, Estado-nação, é um país mais novo que o Brasil. Ele foi unificado em 1800
1860. Então, as pessoas que vieram para cá vieram muito com aquelas raízes de cada região da Itália. Sim. E é engraçado, é interessante, não é engraçado, é interessante que eles têm isso assim muito ressaltado, a questão de pertencimento a cada região. Eu percebo isso, as pessoas daqui da nossa região, e falando sobre isso, eu tenho muito medo que as pessoas percam essa identidade de falar o idioma italiano, né, que os seus antepassados falavam, algumas pessoas ainda falam. Eu lecionei italiano aqui em Gaspar, para muita gente, isso é importante, mas esse trabalho, eu não sei se esse trabalho continua, né, porque eu tenho outras atividades, mas esse trabalho deveria continuar, né, para manter essa origem. Eu vou fazer uma interrupção, porque quando eu cheguei em Gaspar, eu sou casado com uma descendente de italiano. Uhum. E eles conversavam em italiano há 16 anos atrás. Ah, que legal. E quando a nona morreu, isso se perdeu. Se perde. Então, tem 6 anos que a nona não está mais, e eu percebi que lá dentro até conversam entre os irmãos, Em italiano. mas só eles. Quando, por exemplo, eu estou lá, por algum motivo tem uma festa, Por enfim, questão de respeito também. eles perderam, Uhum. porque quem conversava muito era A nona. a nona. Isso acontece. É. E nós temos uma outra identidade muito forte alemã, né? Os de origem alemã estão espalhados pela cidade, né? Mas é muito forte a origem alemã nos bairros Belchior Alto, Belchior Central e no Gaspar Alto. Sim. Só que até que ponto se fala italiano? Será que essas novas gerações não está faltando no caso da Alemanha, né, a língua alemã, será que não está faltando um incentivo? Será que nós não poderíamos ter um projeto nesse sentido para que tivesse um professor que ensinasse nesses bairros, nas escolas, as pessoas manterem a sua origem? Sim. Isso não significa, é importante frisar, que eu percebo, que a língua alemã seria ensinada na escola, ou a italiana, não só para aqueles que são de origem. Esse projeto tem em Blumenau, nos bairros mais alemães, mas e também um bairro em Blumenau se leciona polonês, pouca gente sabe, mas tem. Legal. Porque, e as crianças que vieram de outros lugares também poderiam aprender, que são migrantes aqui do Brasil, ou estrangeiros, no caso venezuelanos e haitianos, por que não? Né? E quanto mais jovem, ao meu entender, né, os pequeninhos que deveriam estar aprendendo o idioma. Seria uma questão de resgatar a história da cidade. Falando sobre isso, mas tem muita questão das narrativas políticas, né? Porque Santa Catarina tem uma identidade europeia e quer ser um estado. Nada disso, né? Não vejo dessa forma. Isso é só uma forma de polarizar esses debates políticos e dizer que Santa Catarina tem um viés europeu, fascista. Não vamos por esse lado político hoje, entrar nesse assunto, mas é lamentável quando eu vejo algumas reportagens fazendo links, criando narrativas de que as pessoas que falam alemão ainda são nazistas, ou as pessoas de sobrenome alemão, italianas. É uma ignorância, na verdade, né? Eu também vejo dessa forma. É uma ignorância, porque o Brasil, gente, e aqui é uma opinião minha, o Brasil, o povo brasileiro, não conhece o Brasil. Não. São poucas as pessoas como eu que tenho condições, o Alan que tem condições de pegar um avião, ir para o Nordeste, para o Norte,
e vice-versa. Por essa dificuldade, a gente tem essas idiotices de gente dando argumento lá do Nordeste para cá, dizendo que aqui é desse jeito e vice-versa. Sim. Se o brasileiro de fato tivesse dinheiro para visitar o Brasil, para conhecer o Brasil, por que na Europa o cara pega um trem e atravessa a França, vai para a Alemanha, chega na Holanda, e aqui um único continente? Sim. E a gente não consegue fazer isso. Dentro do próprio Brasil. Então fica essas narrativas ignorantes de gente que não conhece, que vê e ouve de orelhada. Eu estou aqui há 23 anos, eu nunca passei por nenhum tipo de situação vexaminosa, cara. A xenofobia. Claro que pode existir também, acho que deva existir, mas que é uma exceção e grande exceção. Grande exceção. Não é a regra. Exatamente. Né? Mas as pessoas estão alimentando um ódio que não precisa. Que não precisa. Não precisa. Porque eu enxergo meus alunos, agora vou ter a lecionar geografia para crianças e adolescentes, eu enxergo um ser humano na minha frente. Eu não enxergo a cor da pele. E eu enxergo o diferente, a pessoa diferente vai somar ao meu conhecimento. Ele vai contar como ele se alimenta no Pará ou no Amazonas, do teu estado, né? Na Bahia, qual é a cultura, qual é a música. Eu estou ganhando com isso. E muito. As pessoas têm que aprender também a adquirir conhecimento com o próximo. E não essas narrativas infelizes, né? Nós somos um Estado xenofóbico. Acho que é de uma maldade tão grande com o nosso Estado, que é tão rico, com uma diversidade cultural tão grande, porque nós também, e as pessoas não entendem, todo mundo, querendo ou não, tem um sobrenome europeu, porque Pereira Silva é português. Portugal fica onde? Fica no continente europeu. Se tu já teve oportunidade de ir para Manaus, tu vai ver o que mais tem lá no centro histórico é arquitetura francesa. Sim. O próprio aquele teatro lindo. Amazonas, que é um dos mais lindos da América Latina. Eu diria que é o mais lindo da América Latina. É maravilhoso. Francês. Então, assim, é como eu volto a repetir. Infelizmente, o brasileiro não tem condições financeiras para visitar e conhecer outras culturas. Aí fica essa jogada de quem conhece muito bem e constrói uma narrativa para diminuir um outro estado. Eu quero te perguntar a respeito da qualidade de vida, aqui de Gaspar, comparando ao Vale do Itajaí e a outros municípios. Como é que tu vê a nossa qualidade de vida aqui? É uma pergunta que ela é instigante, porque eu sinto falta de praças de lazer na cidade, de esporte. Mas tem lá no João dos Santos. Ok, a distância até o João dos Santos é uma distância relativamente longa para quem está na margem esquerda. Mas é muito pouco também. E é muito pouco. Mas uma cidade que está beirando aos seus 80 mil habitantes é muito pouco. Se nós pegarmos a cidade de Timbó, ela tem 4 praças de lazer. Sim. 4. E Timbó tem 45 mil habitantes. E tem aquele parque lindo, né? Lindo, lindo, lindo. Eles têm o parque ecológico, agora me falta o nome, tem o nome certinho. Tem o do centro. E tem aquele Henri Paul, ou Henri Paul, para quem é alemão é Paul, né? É fantástico. A qualidade de vida das pessoas em Timbó, nós poderíamos ter isso. O que nos falta é um pouco de identidade, um pouco de... Gaspar tem empresas, arrecada dinheiro. Né? Quando você está investindo, e eu não estou criticando a administração atual ou uma específica do passado, mas foram falhas as administrações anteriores. Poxa, se Timbó, com 45 mil habitantes, arrecadando como Gaspar um pouco menos, creio eu,
teve condições de fazer aqueles parques. A cidade é um brinco. Por que Gaspar não? Pois é. Por que Gaspar não investe, ao meu entender, naquele onde é sediado o CTG hoje? O CTG deve continuar ali porque é uma festa popular, tradicional, mas eu acho que ali poderia ter uma praça de esportes, no sentido de um bom ginásio de esportes para sediar jogos. Sim. Outras quadras menores para que as crianças praticassem ao redor, uma pista de caminhada. É um espaço gigante aquilo. A prefeitura, eu não sei a questão, já ouvi falar. A questão jurídica. A questão jurídica é delicada, mas boa vontade, com os bons projetos, trazendo recursos estaduais e federais. Sim. Não, dá para transformar. Agora o Paulo, inclusive, até lançou um parque, vai ter um parque aí que ele está vendo para essa gestão ainda no primeiro mandato dele, se ele for à reeleição. Mas é pouco, diante do potencial que nós temos, diante de tantas áreas verdes que a gente tem. Verdade. A gente passa por essa dificuldade, sim, da população não ter um Ramiro. Sim, que é... Saca? Tem, como é que é o nome lá? O João dos Santos, aquilo ali é pequenininho. É pequenininho, cara. perto do... A população não consegue ir lá e sabe, não dá. Passar um final de semana lá com todo mundo, não dá. E nem o Ramiro é exemplo, Blumenau, porque agora, este ano, Blumenau tem seus quase 400 mil habitantes. No ano passado, eles adquiriram lá a associação da Artex. Sim. Então tem um espaço grande no Garcia. E na Itopava, que eu discordo do local ali onde eles construíram aqueles. São 3. Também não é o suficiente, levando em consideração que Timbó tem 4. A gente tem, por exemplo, em Manaus, citando o exemplo de onde eu cresci, várias praças enormes. Praças assim, lindas, abertas, onde você pode fazer atividades físicas, levar o filho para passear. Eu cresci na Praça da Saudade, que é no centro da cidade, ao lado do Teatro Amazonas, de frente para o Teatro Amazonas, tem a Praça do Congresso, tem a Praça da Polícia. Então, assim, olhando a região que a gente vive, nós deveríamos ter não apenas a Praça da Prefeitura, que é pequenininha, mas outras áreas. Sim, que dá para fazer. Ela tem um valor histórico, a praça ali da Prefeitura, mas ela é irrisória, né? Nós temos o João dos Santos. Ele é pequeno e, ao meu entender, vale a pena para aquelas pessoas que estão naquela localidade, nos bairros vizinhos, mas a gente precisava... Eu acredito muito que ali na margem esquerda, no centro de eventos... Sim, uma área boa. Poderia ser destrinchada essa questão jurídica, um bom projeto, captando recursos estaduais e federais, eu tenho certeza, precisa de boa vontade ali. Eu acho que Gaspar mudaria, né? E até o esporte sinto falta na cidade de Gaspar, sobre isso que tem a ver com lazer e com esporte. Tu começou me perguntando sobre esporte, a gente foi... A culpa é minha que eu falei de outros assuntos e deixei o esporte. Gaspar está tentando resgatar o basquete. Muito bom. Mas precisa de... Eu percebo que precisa de apoio agora da iniciativa privada, de de bons patrocinadores. Isso leva o nome da cidade... E leva o nome dos patrocinadores. Gaspar já teve time de vôlei, mas não é do dia para o outro. Eu sei que o custo é alto, né? Esporte de alto rendimento. Alguém tem que plantar, alguém tem que plantar uma semente que seja... Agora eles estão querendo revitalizar o Tupi. Então tem 2 ex-jogadores do Tupi, um é o alemão, que está tendo essa visão de, poxa, vamos fazer o clube crescer e tentar, de alguma maneira, trazer investimentos. Sim, ele deveria entrar de novo nas disputas profissionais, né? Sim, regionais aqui tem um monte. Começaria primeiro ano um projeto disputando regional, depois entraria na Série C do Catarinense. Pois é. E ia galgando espaço. Eu lembro em 1987, quando o Tupi, pela primeira vez, porque ele tentou 2 ou 3 vezes jogar
a Série B do Catarinense, a segunda divisão. Esse dia é inesquecível para mim. Por ser do Tupi, meu pai ter jogado no Tupi também, né, que ele jogou, Mário Antônio Vanzuiten, Tonico, meu tio também jogou, o Chicão jogou no Tupi, o Chicão estava naquele famoso time do Tupi que ganhou o regional. Eu lembro de 1987, quando o Tupi jogou a primeira partida da Série B da sua história. Foi contra o Tiradentes, da cidade de Tijucas. Jogo 0-0, 0-0. E estava lotado o estádio, porque era a primeira vez. Eu lá, com 1987, tinha 10 anos. Ao final da partida, no último minuto, gol do Pedroca. O estádio veio abaixo. Eu me lembro com muito carinho desse dia, porque eu estava presente. Faz falta ter o Tupi disputando um torneio de maior envergadura. Eu sou gasparense e queria muito que a minha cidade tivesse um time de futebol, resgatasse o basquete. Sim. Porque o basquete jogou o estadual, jogou os Jogos Abertos, merece todo o carinho. Aqui faço uma homenagem a pessoas, talvez eu vou ser injusto, mas muitas pessoas tiraram dinheiro do bolso para ver o basquete crescer. Sim. Em Gaspar. Seu Jean foi o pioneiro, né? Os mais velhos vão saber. O Chico, Tucano, Renato Zimmermann, depois veio Marcelo Chiran e tantos outros que vieram depois defenderam a camisa de Gaspar com muita honra. Gaspar é uma cidade, e depois nós tivemos um título estadual. Eu não estava no Brasil, fiquei um ano fora, foi bem aquele ano logo. Gaspar chegou a ser campeão estadual do Infanto, né? Imagina, Gaspar, tantas potências, Joinville, que é a maior cidade em número de habitantes, Florianópolis, e Blumenau, com uma tradição do Clube Ipiranga e Vasto Verde, e Gaspar ficou campeão. E essa história é contada também, são fatos. E o vôlei, quantas vezes eu joguei vôlei aqui o meu carinho ao professor Cláudio, professor Carlos de Educação Física, o seu Carlos, e principalmente daí o Cláudio, que foi o primeiro, foi o idealizador do vôlei na cidade. Tivemos time Gaspar, né? Joguei nas categorias de base, mas fizeram o que puderam pela cidade. Agora precisa outras pessoas fazerem e chamarem eles de novo, se eles aceitarem, mas né, é algo que é pesado para quem coloca dinheiro do seu bolso, eu imagino. Bom, Alan, o papo está muito bom, vocês perceberam que é uma enciclopédia, mas a gente tem um tempo limitado. Eu vou para a última pergunta, que tem a ver com representatividade, sobretudo na Assembleia Legislativa de Santa Catarina e também no Congresso Nacional. Isso é ou não é importante para a nossa região, em especial Gaspar? Extremamente importante, né? Eu não entendo por que Gaspar, Álvaro Correia, se eu não me engano o nome dele, ele tem uma ligação com a cidade, ele era gasparense, mas não morava aqui, foi deputado. Mas vai me falhar a memória nessa questão, já faz um bom tempo que ele foi deputado, mas ele tinha ligação com outras cidades. Eu não lembro, e não tem, né, na verdade não tem, desde que eu me conheço por gente, que eu acompanho, eu gosto de política, embora nunca tenha sido candidato a nada, mas eu estou observando. Sim. Sempre lecionei ciência política na universidade. Eu não lembro de um gasparense ser eleito, mas eu lembro de alguns candidatos. E aquilo me revoltava por dentro, estou sendo sincero. Talvez algumas pessoas não vão gostar do que eu vou falar, mas é a verdade. E que talvez eu sou uma formiguinha aqui dando uma entrevista, quem sabe um dia as pessoas possam mudar de mentalidade. Sempre quando alguém era candidato por um determinado partido
aqui na cidade, seja ele da esquerda, seja ele da direita, quando um se lançava, um outro também lançava o nome para fazer legenda. Está até hoje, eu sei. Mas qual é o objetivo disso? O que vale mais a pena? Fazer tu só tirar os votos do outro que se candidatou primeiro, não veio aqui julgar ninguém, ou fazer legenda para outro candidato que a gente sabe, né, em troca de favores, enfim. E não é só essa mentalidade política tem que ser mudada, né? E não é só quem se candidata que está prejudicando, o segundo candidato está se prejudicando. São as pessoas da cidade que fazem campanha para candidatos de diferentes lugares. Cidades bem menores do que Gaspar. Gaspar, se não me falha a memória, é a 19ª cidade em números de habitantes. E deve ser ou 21ª, ou 19ª, 18ª, como número de eleitores. Se você for pela lógica, se a maioria da cidade votasse no candidato daqui, nós teríamos um deputado. Porque são 40 cadeiras para deputado estadual. Sim. Por quê? Por que as pessoas não podem mudar esse pensamento? Independente, eu tenho que pensar na representatividade para nós melhorarmos a BR-470, para nós melhorarmos, como eu disse, as praças de lazer da cidade, certo? Investir mais e tantas outras obras urgentes na cidade. Sim. Nós teríamos alguém gasparense que conhece a fundo a nossa cidade. Eu sei que alguns deputados da cidade vizinha, de Blumenau, exemplos hipotéticos, Brusque, Floripa, né, Pomerode, né, conhecem a cidade, mas não é hora de termos o nosso Pomerode, que deve, agora eu não vou lembrar também, mas Pomerode deve ter o quê? 35 mil habitantes, 40 mil habitantes. Nós temos 80, eles têm 45. Eles têm deputado, nós não temos. O que está de errado? Ainda tem que lembrar que o número de eleitores também, né? Então, eu acredito que seja uma grande utopia, porque a política hoje virou um grande negócio. Não discordo de você. Pulverizou demais, todo mundo... Ô Alan, de Alan para Alan, se tem um negócio no Brasil que nunca está em crise, é a política e o meio judiciário. Vocês entenderam? Por conta disso, vou complementar o que o Alan está dizendo. A gente vive num país onde todo mundo quer puxar o seu. Sim, justo. Algumas pessoas da cidade querem trocas de favores e querem ter uma condição melhor com aquele deputado, porque sabe que ele... Uma mentalidade pequena. Pequena. Falaste tudo? Saca? Que, infelizmente, a gente percebe que não muda. Eu concordo em tudo. A representatividade de um deputado federal ou estadual é enorme. Você imagina? Sim. Nós termos um senador na cidade de Gaspar. Justo. O que isso não traria de vários benefícios para a nossa cidade, inclusive para a nossa 470? Deputado federal, o número de votos é bem maior, né, do que estadual. Conseguir uma cadeira no Congresso Nacional. Mas Pomerode já teve. E outras cidades pequenas. Tem, né? Pomerode tem. Sim, tem um deputado estadual e federal. Tem o federal. É o Gilson, me perdoe. Não. Tem... Partido Novo, o Gilson Marques é federal. Eleito e reeleito. Reeleito. E faz um bom papel, diga-se de passagem. Né? Um cidadão muito crítico, um cidadão culto. Um empresário. Um empresário, conhece a realidade e defende o seu estado como ninguém. Não estou aqui, não votei nele. Diga-se que passagem para não ficar aqui, eu estou fazendo propaganda para ele. Mas nem é a ideia. Não é a ideia, mas eu acompanhei o discurso dele na Câmara. As pessoas deveriam acompanhar mais o que está sendo falado lá. Nossa, um conhecimento e um conhecimento sobre
legislação, conhecimento sobre a sua região, É advogado. né, é extremamente importante, muito bem representado em Santa Catarina. Outros, já não posso dizer o mesmo. Então, né? Pô, Alan, papo sensacional. Vou fazer um convite para você retornar, para a gente bater um papo além do que foi essa pauta. E claro, agradecendo a você que está aí do outro lado assistindo o nosso vídeo, eu te agradeço de coração. Olhando para esta câmera, deixa uma mensagem aos gasparenses. Sim, né? No começo da nossa entrevista, quero agradecer primeiro, porque você sempre me deixou muita vontade no transcorrer da entrevista e o papo foi muito descontraído, graças a você. Mas gasparense está me ouvindo, assim como eu, ou gasparense de coração, como o meu xará aqui, tem amor pela sua cidade. Vamos unir força e levar o nome da nossa cidade adiante. Isso é importante, que nós não devemos nivelar a cidade por baixo e a politicagem. Nós temos que crescer, dar oportunidade. Eu já estou quase na meia-idade, não sou eu, aos nossos jovens, cabeças pensantes diferentes, para que se faça uma política, né, de nível, para que essas pessoas, esses jovens, sejam ouvidos, sem esquecer da identidade cultural e das pessoas mais velhas. Claro. Né? Elas têm toda a experiência, mas os mais jovens precisam de mais espaço. Eu percebo isso, né? Que os mais velhos na administração pública precisam ceder. A cidade precisa se renovar. Como eu disse anteriormente, não é uma coisa da atual administração, mas se compararmos cidades como Pomerode, Timbó e Balneário Pissarras, Gaspar precisa evoluir muito em desenvolvimento, né? Gaspar tem condições de ser um polo regional, né? Pela questão da economia diversificada, certo? Mas nós precisamos gostar daquilo que é nosso e dar oportunidade a todos. Seria isso. Alan, muito obrigado pela tua presença no Valor Entrevista. 2026, vocês estão percebendo que está em alto nível, produção, graças a Deus, sempre para cima. É o 23º vídeo deste ano. Você vê aí, Nossa. Estamos produzindo bastante. Eu te agradeço de coração, a porta está sempre aberta. E para você que está aí do outro lado, muito obrigado pela sua companhia aqui no Valor Entrevista. Não saia daí, porque semana que vem nós estamos de volta. Um beijo, tchau.